Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África. Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume 1. Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITUL 16. 401. Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. É nosso objetivo aqui apresentar uma exposição geral de algumas das mudanças ocorridas nos aspectos físicos do continente africano durante o Pleistoceno e o Holoceno. Durante esse período de cerca de 2 milhões de anos, os climas e os ambientes da Terra sofreram mudanças consideráveis. Uma série de eventos climáticos marcantes ocorridos durante essa época submeteu as latitudes setentrionais do globo, em 4 ocasiões sucessivas, a avanços e recuos de geleiras, denominados guns, Mindel, Ris e Urm nos Alpes. Formaram-se os vales e os terraços fluviais, estabeleceram-se as atuais linhas da costa e ocorreram grandes mudanças na fauna e na flora do globo. As formas proto-humanas diferenciaram-se dos primatas ancestrais no início do Holoceno, e os mais antigos utensílios identificáveis são encontrados nos horizontes do Pleistoceno superior. Em grande parte, o desenvolvimento da cultura, a partir do surgimento do homem enquanto mamífero que se utiliza de instrumentos, parece ter sido profundamente influenciado pelos fatores ecológicos que caracterizaram os sucessivos estágios do Pleistoceno. Firmou-se na Europa a ideia segundo a qual, em vários episódios do Pleistoceno, os glaciares foram bem mais extensos do que na época presente, tornando-se logo evidente que esses episódios europeus de deterioração climática não tinham caráter meramente local. Os trabalhos realizados na África, por exemplo, revelaram que o continente sofreu mudanças climáticas de dimensões significativas durante o Holoceno. Embora esses eventos ainda não tenham sido. Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Parte I, R, Said. 402. Metodologia e Pré-História da África. Correlacionados de modo conclusivo aos que ocorreram na parte setentrional do globo, estão em grande parte ligados a estes últimos de uma forma que ainda está por ser interpretada. Durante a última década, ampliaram-se consideravelmente as perspectivas de se estabelecer uma escala de tempo para o final do Cenozoico e do Pleistoceno. Os programas de perfuração em mar profundo têm fornecido informações extremamente valiosas sobre uma sequência de sedimentos mais ou menos contínua que registra os eventos da última parte da história da Terra. Estudos multidisciplinares detalhados dos testemunhos obtidos nesses programas, progressos na geofísica e especialmente nos estudos de paleomagnetismo, bem como o aperfeiçoamento das técnicas de medidas radiométricas, têm contribuído para a elaboração de uma escala de tempo razoavelmente bem fundamentada para a última parte da história da Terra. Há muito por ser feito neste campo, visto que ainda não foi possível estabelecer uma correlação definitiva entre os eventos de diferentes áreas. No entanto, a cronologia da última parte da história da Terra está entre as mais bem fundamentadas, embora seja ainda questão bastante controversa a demarcação dos limites do Pleistoceno, em virtude da grande confusão gerada ao se procurar classificar os estratos tipo clássicos do Plioceno e do Pleistoceno na sequência estabelecida a partir do fundo do mar. Apresentamos a seguir a classificação que será utilizada no presente capítulo. A escala de tempo geomagnética dos últimos 5 milhões de anos, EMA, mostra que o campo magnético da Terra passou alternadamente da posição normal à reversa. Essas diferentes épocas foram interrompidas por eventos menores marcados por uma inversão. As épocas são, da mais recente para a mais antiga. Brunhes, 069 MA até o presente, Matuyama, 243 069 MA, Gauss, 322 243 MA, e Gilbert, 54332 MA. O intervalo magnético Gilbert-Gauss caracterizou-se por uma grande deterioração climática, observável em muitas regiões do globo. Sobre esse assunto, ver Isaac Jalli, 1969.
Este episódio frio corresponde ao início da glaciação de Nebraska, registrada no Golfo do México, ao surgimento de depósitos glaciais no Atlântico Norte e à fauna continental do Vilafranchiano Médio. De acordo com alguns autores, para os quais o início da primeira deterioração climática constitui o limite entre o Plioceno e Pleistoceno, este evento marcaria o começo do Pleistoceno. Contudo, a adoção desse limite estaria em desacordo com o limite definido pelo Congresso de 1955 da Associação Internacional de Pesquisa do Quaternário, INQUA, de vez que implicaria que os conjuntos faunianos da seção clássica de Castellarquato, na Itália, deveriam ser excluídas do Plioceno. É preferível, pois, fixar-se o limite em 1,85 m, correspondendo ao início do Calabriano e ao evento magnético. 403 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. De Olduvai da época Matuyama. Pesquisas recentes mostraram que esse foi um período antes de aquecimento que de resfriamento. Nas latitudes temperadas, as primeiras grandes glaciações do Pleistoceno ocorreram, em torno de 500.000 no intervalo Brunhes-Matuyama. Esta glaciação pode corresponder a Guns alpina. O Pleistoceno, portanto, pode ser dividido em duas partes, representando a mais recente o período glacial e a mais antiga um Pleistoceno pré-glacial. A glaciação alpina de Ries ocorreu em 120-130.000 BP, aproximadamente, ao passo que a de Urm começou em 80.000 BP. Esta última glaciação é talvez a mais bem datada e estudada. Ela continuou até o Holoceno, que foi fixado em 10.000 BP, aproximadamente. Como dissemos, é objetivo deste capítulo estudar as mudanças físicas mais notáveis ocorridas no continente africano em resposta às variações climáticas do Pleistoceno. Um continente tão grande como a África compreende uma série de ambientes distintos, que responderam de diferentes maneiras e em graus variados às grandes mudanças paleoclimáticas do Pleistoceno. Procuraremos, portanto, estudar essas mudanças no quadro das principais regiões climáticas atuais do continente. Essas regiões podem ser classificadas em duas categorias: zonas equatorial e subequatorial, e zonas tropical e subtropical. Zonas equatorial e subequatorial. A zona equatorial cobre atualmente a região da Bacia do Zaire, no oeste da África, caracterizada por ventos pouco variáveis, ligeiras diferenças sazonais de temperatura e umidade, tornados e tempestades frequentes. Esta zona é atualmente coberta por florestas equatoriais. A zona subequatorial abrange a maior parte da região média da África, caracterizando-se pela presença de massas de ar de tipo equatorial no verão e de tipo tropical no inverno. O inverno é seco e ligeiramente mais fresco que o verão. A maior parte desta zona compreende áreas com umidade abundante que sustenta uma vegetação de savana tropical. As bordas setentrional e meridional, entretanto, apresentam atualmente uma vegetação de estepe tropical. As variações de pluviosidade nessas zonas durante o Pleistoceno permitem subdividir esta época em uma sucessão de pluviais e interpluviais. Os pluviais conhecidos como Cagueriano, Camasiano, Cangeriano e Gambliano são considerados como correspondentes às 4 glaciações mais importantes do hemisfério norte, embora esta correlação não tenha sido comprovada. Foram identificados 2 subpluviais no Holoceno, Macaliano e Nakuriano. 404 Metodologia e pré-história da África. Os pluviais são evidenciados por um maior acúmulo de sedimentos lacustres ou por uma elevação das linhas de margem deixadas em várias bacias fechadas como resultado da expansão dos lagos. Os interpluviais caracterizam-se por uma intensificação da atividade eólica, durante a qual as areias transportadas pelo vento foram depositadas ou redistribuídas muito mais ao sul do limite meridional atual das dunas móveis, e que corresponde a mudanças radicais na vegetação. Vários cumes vulcânicos localizados nessas zonas apresentam características glaciais em altitudes inferiores à linha de neve atual, indicando a existência de climas mais frios em tempos passados. Nas seções seguintes do presente capítulo, encontram-se alguns exemplos dessas mudanças ocorridas na África equatorial e subequatorial. Bacias lacustres da África Oriental. A África Oriental, notadamente por suas bacias lacustres, constitui uma área típica dos pluviais e interpluviais propostos para descrever a evolução da África subequatorial.
Os lagos da África Oriental situam-se no sistema do Rift africano. Os que preenchem os fundos do ramo oriental do Rift, com exceção do Lago Vitória, não possuem saídas e estão localizados em climas muito mais secos. Por outro lado, os principais lagos do ramo ocidental estão preenchidos até o nível de transbordamento. Fica claro, desde o início, que os vestígios de níveis lacustres mais elevados em uma zona altamente sismoativa como o leste da África deve conduzir à formulação de hipóteses, mas não permite que se tirem conclusões. Nesta região extremamente instável, deve ser levada em consideração a possibilidade de deslocamento tectônico das linhas de margem, de modificação dos níveis de transbordamento dos lagos e oscilação das bacias lacustres. Por esta razão caiu em desuso o conceito de pluviais do Pleistoceno inferior ao médio, Koch, 1958. Flint, 1959. Zeuner, 1950. Estudos recentes das bacias lacustres da África Oriental têm restringido o uso desta evidência climatoestratigráfica ao pluvial gambliano, em que são registrados, em certos locais, sedimentos que não sofreram deformações tectônicas. Contudo, grande número de evidências geológicas provam de maneira cabal que os limites das principais florestas equatoriais variaram consideravelmente no passado. As grandes florestas das bacias de drenagem do oeste constituíram um importante fator no condicionamento da vida humana durante o período para o qual se dispõe de registros arqueológicos. O famoso sítio da Garganta de Olduvai, no norte da Tanzânia, inclui em sua base uma fauna de vertebrados. 405 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Otimamente preservada, que data seguramente do Pleistoceno inferior. As correlações climáticas indicam um período de alta pluviosidade, Cagueriano ou Olduvai. Acima encontram-se duas formações que indicam, respectivamente, um intervalo mais seco seguido de um período de pluviosidade relativamente intensa. Existe, nesta localidade, uma sequência estratigráfica que possui a série evolutiva mais completa de machadinhas, das formas mais primitivas às variantes especializadas mais importantes deste tipo de artefato do Paleolítico Inferior, tal como é conhecido na Europa e na Ásia Ocidental. As evidências do pluvial gambliano são constituídas principalmente pelas praias elevadas e pelos depósitos fossilíferos de 3 lagos outrora contíguos, situados a noroeste de Nairobi, Nakuru, Eumenteita e Naivasha. O Naivasha apresenta um nível de praia elevado, que data de um período ligeiramente anterior ao Paleolítico Superior, indicando que o lago teve uma profundidade máxima de 200 m e que, provavelmente, escoava suas águas através de uma linha de festo próxima. As pequenas dimensões da concha do lago e o fato de os lagos modernos não ultrapassarem 10 m de profundidade são dados que permitem considerar a extensão anterior do lago como uma indicação da ocorrência de climas mais úmidos no passado. Em um abrigo sob rocha que domina os lagos atuais de Nakuru e Eumenteita, um sítio bem estratificado com uma verdadeira indústria sistemática de lâminas foi descoberto por Leakey, na caverna de Gambli, no Quênia. O depósito inferior é descrito como uma aglomeração de seixos de praia laustre sobre o piso rochoso do abrigo, a cerca de 200 m acima do nível atual do lago. Os depósitos que contêm utensílios situam-se sobre esta aglomeração e consistem em um depósito móvel de cinza, poeira, osso e obsidiana. A fauna associada é, indubitavelmente, do tipo moderno. Segundo Leakey, os depósitos de utensílios pertencem ao fim de um período de alta pluviosidade, o qual ele denomina Gambliano, segundo o local em questão. Este sucede imediatamente ao período a que pertencem os últimos níveis do Olduvai, que continham utensílios do Acheulense e restos de uma fauna extinta bastante característica. O clássico trabalho de Nilsson, 1931-1940, sobre as bacias lacustres da África Oriental apresenta um dos estudos mais bem documentados das flutuações de seus níveis no passado. Esse autor descreve as linhas de margem elevadas do Lago Tana, nível da superfície, 1830 m, fonte do Nilo Azul, e registra 5 linhas de margem principais até 125 m, com um nível menos distinto a 148 m. Nilsson também mostra que 4 lagos do Rift Valley, Zoai, Abeata, Longana e Shela, eram interligados e escoaram para o rio Awash durante um certo tempo.
406 Metodologia e pré-história da África. Os registros paleoclimatológicos do Lago Vitória mostram que ele foi pouco profundo e endorreico por um período de duração indeterminada, anterior a 14.500 BP, quando prevalecia uma vegetação de savana herbosa. O lago começou a se expandir em 12.000 BP, aproximadamente, quando então apareceu uma vegetação de floresta nas bordas das suas margens setentrionais. Porém, por um curto período de tempo, em torno de 10.000 BP, é possível que o seu nível tenha descido a 12 m abaixo do nível atual. Entre 9.500 e 6.500 BP, o Lago Vitória esteve completamente cheio, rodeado por uma floresta perene. O nível do lago foi, em parte, influenciado pela incisão de seu escoadouro, porém os baixos níveis anteriores, bem como a sequência palinológica, certamente independem desse fator. Butzer e Jali, 1972, realizaram um estudo pormenorizado das bacias lacustres da África Oriental e fornecem datações por radiocarbono de alguns sedimentos de suas antigas praias. Os eventos e datações do Quaternário superior dos lagos Rodolfo, Nakuru, Naivasha e Magadi coincidem em grande parte. O Lago Rodolfo, com uma superfície atual de 7.500 km2, é o maior lago endorreico da África. Situado em uma zona de subsidência a leste do Rift, seu principal afluente é o rio Orno, que nasce nas terras altas do oeste da Etiópia. O trabalho de Butzer mostra que o litoral, os leitos deltaicos e fluviais associados a esse lago situavam-se 60 m acima do nível atual em 130.000 BP, aproximadamente, e 60-70 m acima do nível atual em 13.000 BP, aproximadamente. Entre este último período e 9.500 BP, o lago tornou-se menor que o atual e o clima mais árido. A partir desta última data, o volume do lago cresceu novamente e seu nível variou entre 60 e 80 m acima do nível atual até 7.500 BP. Quando o Lago Rodolfo reduziu-se, houve em seguida níveis mais altos em 6.000 BP, aproximadamente, e a partir de 3.000 BP o lago reduziu-se até atingir suas dimensões atuais. As evidências de outros lagos da África Oriental, estudados por Butzer et Jali, mostram uma história semelhante para o Quaternário superior. Bacias do Chad e do Sul. A bacia do Chad merece atenção especial em virtude de sua localização na extremidade meridional do Saara e da grande superfície do mar interior que ocupou toda a bacia durante o Pleistoceno. O atual Lago Chad é um vestígio desse antigo mar interior, cf. Monod, 1963, e Butzer, 1964. As águas da bacia provêm das savanas da África Central. O lago atual situa-se a uma altitude de 280 m, e sua superfície oscila entre 10.000 e 25.000 km2. A profundidade média varia entre 3 e 7 m, com uma 407 quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Profundidade máxima de 11 m. O lago está separado de duas grandes depressões, Bodele e Djourab, por um divisor de águas de pequena altitude, cortado pelo vale seco do Bahr el Ghazal. A mais baixa linha de margem do Lago Chad atual, 4,6 m, permitiria que suas águas transbordassem na depressão de Bodele, a 500 km de distância. No seu nível mais alto, 322 m, o ancestral do Chad no Pleistoceno deixou linhas de margem bastante nítidas a 40 e 50 m, o que corresponde a uma área de 400.000 km2. Foram também registrados vestígios mais descontínuos de linhas de margem intermediárias. Grove e Pulan, 1963, mostram que a grande perda por evaporação do lago atual é amplamente compensada pelo débito do Logone e do Chari, ao sul. Esses autores calculam que a evaporação do lago no Pleistoceno deve ter sido 6 vezes maior, de sorte que teria recebido, anualmente, um volume de água igual a 1/3 do débito anual do Zaire. Butzer, 1964, afirma com razão que o antigo Mar do Chad representa, portanto, excelente testemunho em favor de uma maior umidade nas latitudes tropicais subúmidas. Infelizmente, não foi possível correlacionar as linhas de margem das diferentes partes da bacia. A camada de terrenos do Pleistoceno de 600 m de espessura subjacente a algumas partes da bacia mostra a complexidade e a longa história deste mar interior.
No caso do Nigéria, Grove e Pulan, 1963, sugerem que, após um período em que o nível do lago ultrapassava o nível atual de 52 m, durante o Pleistoceno Superior, o clima tornou-se seco, com formação de grandes dunas no antigo sítio do lago. Ao estabelecimento posterior de uma nova rede hidrográfica, seguiu-se um outro período úmido, tendo o nível do lago aumentado de pelo menos 12 m durante o Holoceno. Pode-se dizer, por conseguinte, que dois movimentos positivos do lago, ainda mal analisados, parecem ter ocorrido antes de 21.000 BP. Sucedeu-se um longo intervalo de dessecação e atividade eólica até pouco antes de 12.000 BP, quando o lago reiniciou sua expansão, atingindo um nível máximo há cerca de 10.000 anos BP, com transbordamentos ao menos intermitentes. Este período de cheia durou até 4.000 BP, aproximadamente. A história deste mar interior no Pleistoceno Superior e no Holoceno parece, assim, coincidir, salvo em alguns detalhes, com a das bacias da África Oriental. O Lago Sud, no Sudão Meridional, representa, na opinião do autor deste capítulo, outro grande mar interior que teve provavelmente uma história semelhante à da bacia do Chad. O Sud é um lago extinto que se supõe ter coberto a região da bacia superior do Nilo, estendendo-se até o Nilo Branco, partes do Nilo Azul e do Bahr el Ghazal. A ideia da existência deste antigo lago partiu de engenheiros de irrigação que trabalhavam no Egito, Lombardini. 408 Metodologia e Pré-História da África. Garstin e Wilcox, e foi elaborada por Lawson, 1927, e Ball, 1939. Todos ficaram impressionados com o nivelamento das planícies do Sudão Central e Meridional e admitiram que um pequeno aumento no nível dos Nilos Branco e Azul poderia inundar extensas áreas. O Lago Sud, pelos cálculos de Ball, ocupou uma área de 230.000 km2, a região limitada pela curva dos 400 m, altitude de Chambi. Esta região é coberta pela formação de um ruaba, recentemente mapeada, que é constituída de uma longa série de depósitos fluviais, deltaicos e lacustres. O ponto culminante dessa formação ultrapassa 500 m, altitude bastante superior à do mais baixo nível de escoamento do cume de Sabaluca, ao norte de Khartoum, 434 m, que se supõe ter formado o limite setentrional do lago. Como observou Said MS, este cume situa-se numa das principais linhas de falha que limitam a borda meridional do maciço da Núbia, núcleo de grande atividade sísmica. Essa altitude, pela razão exposta e por outras relacionadas à incisão da garganta de Sabaluca por uma erosão ulterior, não pode ser tida como representante da altitude do cume durante o preenchimento do lago. Uma outra complicação provém do efeito de barragem produzido pelas águas do Nilo Azul ao se precipitar no Nilo Branco em época de cheia. Embora a história do Lago Sud não seja conhecida em pormenores, sua grande extensão é comprovada pelos 382 m de praia que margeiam amplas áreas do Nilo Branco. Como a bacia do Chad, parece ter sido muito extenso entre 12.000 e 8.000 BP. Ao norte, deve ter chegado a 50 km de largura. Williams, 1966. Depois, o lago reduziu-se em torno de 6.000 BP. A pluviosidade anual diminuiu, atingindo cerca de 600 mm nas proximidades de Khartoum, e o nível do Nilo Branco baixou para 0,51 m acima de seu nível médio atual em época de cheia. Fenômenos glaciais. A antiga glaciação da África está estreitamente ligada às geleiras atuais, que, por sua vez, dependem principalmente da distribuição das grandes elevações. Com exceção das montanhas do Atlas, todos os picos com geleiras encontram-se na África Oriental, a poucos graus do Equador. As altitudes variam de aproximadamente 3.900 a 6.100 m. Flint, 1947, 1959, apresenta um resumo dos dados importantes referentes a essas regiões, afirmando que as nevadas que alimentavam as geleiras eram, provavelmente, produzidas pela precipitação orográfica da umidade das massas de ar marítimo que se deslocavam para leste, provenientes do Atlântico Sul e, em menor grau, para oeste, provenientes do Oceano Índico. 409 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. A altitude do Monte Quênia, lat. 010s, longo 3718L, é de 5.158 m e a atual linha de neve está a 5.100 m.
Estima-se que a linha de neve no Pleistoceno tenha descido no máximo a 900 m. Flint, 1959. O Monte Kilimanjaro na Tanzânia, lat. 305s, longo 37,22 l, tem uma altitude de 5.897 m e parece situar-se atualmente pouco acima da linha de neve. A linha de neve mais baixa, no Pleistoceno, esteve acima de 1.300 m. Flint, 1959. O Monte Elgon, em Uganda, lat. 108n, longo 34,33 l, tem uma altitude de 4.315 m e situa-se, atualmente, bem abaixo da linha de neve, tendo apresentado geleiras durante o Pleistoceno. O Monte Ruwenzori, lat. 024n. Longo 29,54 l, tem uma altitude de 5.119 m e sua atual linha de neve situa-se a 4.750 m na vertente oeste, Zaire, e 4.575 m na vertente leste, Uganda. As geleiras do Pleistoceno desciam a 2.900 m na vertente oeste e a cerca de 2.000 m na vertente leste. Atualmente não existem geleiras nas terras altas da Etiópia, porém os montes Semien, lat. 13,14n, longo 28,25 l, parecem ter apresentado geleiras durante o Pleistoceno. Nilsson, 1940, demonstra a existência de duas antigas glaciações em alguns picos desta cadeia, a altitude de aproximadamente 4.500 m, com linhas de neve a 3.600, 4.100 m e 4.200 m. Um recuo glacial associado ao Pleistoceno superior corresponde a uma linha de neve a 4.400 m. Nilsson também descreve uma glaciação do Pleistoceno superior no Monte Kaka, lat. 750n, longo 39,24 l, com uma linha de neve a 3.700 m. Foram também descritas glaciações em outros picos vulcânicos da Etiópia, que atualmente se situam bem abaixo da linha de neve. Monte Guna, lat. 11,43n, longo 38,17 l. Ambafarit, lat. 10.053n, longo 38,50 l. E Monte Chilali, lat. 750n, longo 39,10 l. Há evidências convincentes de pelo menos duas glaciações nas zonas equatorial e subequatorial da África, e de um clima consideravelmente mais frio durante o período que corresponde à glaciação de Urmo. Além dos fenômenos glaciais observados em alguns picos desta zona, descobriram-se na Etiópia vestígios de solifluxão e de modificação dos solos por congelamento, 4.200 9.300 m. De acordo com Budel, 1958, o limite inferior dos fenômenos de solifluxão durante o período de Urma alcançou 2.700 m. Também foram registrados depósitos glaciofluviais em muitas áreas da África Equatorial. Os depósitos do Monte Ruwenzori foram estudados por James Elin, 1963, que constatou serem eles paralelos aos terraços gambienses do rio Senliki. O Senliki, que une os lagos Eduardo e Alberto na fronteira do Zaire com Uganda, possui espessas camadas de seixos grandes e médios, areias e terra vermelha agrupadas junto com os depósitos coluviais. James Elin demonstra que os terraços sanguenses lupembienses são contemporâneos dos depósitos glaciofluviais do Monte Ruwenzori. 410 Metodologia e pré-história da África. Zonas tropical e subtropical. A atual zona tropical da África possui um regime de ventos provenientes sobretudo do leste e nítidas variações sazonais de temperatura. A parte ocidental desta zona, situada na costa do Atlântico, apresenta alísios estáveis, temperatura amena, alta umidade atmosférica e baixíssima pluviosidade. A parte restante abrange os grandes desertos do norte e do sul do continente. São regiões quentes e áridas, com uma grande variação diurna de temperatura e um máximo absoluto de temperatura. A zona subtropical compreende as extremidades setentrional e meridional do continente e se caracteriza pela presença de massas de ar tropicais no verão e de massas de ar de tipo temperado no inverno. A temperatura e a pluviosidade sazonais variam consideravelmente. As regiões de clima mediterrâneo apresentam tempo bom e claro no verão, e chuvoso no inverno. O Saara representa talvez o elemento mais notável desta zona.
estendendo-se por mais de 5.500 km do Mar Vermelho ao Atlântico, e tendo de norte a sul uma largura média superior a 1.700 km, cobre quase um quarto da área total do continente africano. Em toda essa região, a pluviosidade, embora muito desigualmente distribuída, é superior a 100 mm ano em certos locais e, em média, muito inferior. Consequentemente, não se conhecem rios perenes no Saara, com exceção do Nilo, que recebe suas águas de fontes situadas fora do deserto. Os lençóis permanentes e efêmeros resultantes do escoamento superficial não têm importância para a vida humana atual, ao contrário dos poços e fontes alimentados por lençóis subterrâneos. O Saara é constituído por um rígido embasamento de rochas pré-cambrianas recobertas por sedimentos do Paleozoico ao Cenozoico, os quais permaneceram estáveis durante a maior parte do Fanerozoico. Ocorreram dobramentos e arqueamentos da crosta somente na cadeia do Atlas, do Golfo de Gabes ao Marrocos, e nas colinas do Mar Vermelho, a leste do Nilo. Uma atividade semelhante é observada em Cirenaica e no subsolo da costa setentrional da África. Estes dobramentos pertencem ao sistema alpino de orogênese do Cenozoico superior e do Quaternário. A cadeia do Mar Vermelho, por outro lado, está ligada aos movimentos tectônicos e à extensão do grande Rift Valley africano. A mais extensa área de elevações é a do maciço do Atlas, que apresenta a maior pluviosidade. Elevações menores estão presentes em Cirenaica e nos 411 quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Maciços do Agar e do Tibesti do Saara Central. Estes últimos constituem duas regiões de topografia montanhosa ligadas pela Célibase de Tumu. Essa região tem uma altitude média de 2.000 m, com picos de até 3.600 m. A maioria dos picos é constituída de rochas vulcânicas, formadas durante um longo período de atividade vulcânica que alcançou o Pleistoceno. Encontram-se áreas menores de rochas vulcânicas nos maciços de Ar, no sudoeste de Agar, no Ueinat, que se ergue abruptamente entre o Tibesti e o Nilo, no Monte Ater, etc. Atualmente, esses maciços exercem uma influência insignificante sobre o clima, mas há muitas evidências geológicas de que a região do Saara, durante vários episódios do Pleistoceno, foi bem menos árida que no presente. O principal fator de erosão no deserto, tanto atualmente como durante todos os demais períodos de aridez, é a erosão eólica, responsável pela formação da Grande Peneplanície e do Saara. As areias grosseiras transportadas pelo vento acumulam-se em extensões conhecidas por ergo-reg, enquanto que os materiais mais finos são transportados em altitude na atmosfera, permanecendo em suspensão parcial por longos períodos de tempo. A superfície rochosa denudada resultante dessa erosão é conhecida como amada. Ocorrem bacias e depressões nessas superfícies, que variam de bacias rasas e pequenas a grandes depressões que atingem, em alguns locais, uma profundidade de 134 m abaixo do nível do mar, depressão de Ouattara. Essas depressões tornaram-se, nas fases pluviais, em sítios de aluvionamento. Ao atingirem o nível dos lençóis subterrâneos, surgiram fontes e iniciou-se uma atividade de sedimentação lacustre. As grandes depressões situam-se principalmente nas bordas dos escarpamentos, mas são raramente circundadas por estes. Certamente foram formadas por erosão eólica, já que constituem bacias interiores sem saída. Há divergência de opiniões quanto à história geológica do Saara. Alguns autores sustentam que foi um deserto durante todo o Fanerozoico e que os períodos úmidos representam variações anormais na história de uma aridez contínua. Outros sustentam que a desertificação é um fenômeno recente, correspondente ao atual sistema de distribuição das massas de ar. São irrefutáveis as evidências de que, no passado, o deserto conheceu climas mais úmidos. Dentre essas evidências incluem-se tanto o sistema de distribuição da fauna quanto certas características sedimentares que só podem ser explicadas pela hipótese da existência de um clima mais úmido no passado. Sabe-se que determinados animais nativos da África Central viveram no deserto, e não poderiam ter migrado para lá a não ser através de corredores de vegetação ou água. Encontraram-se espécimes do crocodilo da África Central em covas d'água no interior de ravinas profundas dos maciços de Agar e Tibesti. O Mudfish. 412 Metodologia e Pré-História da África.
africano foi encontrado no norte até o oásis de Biskra, ao sul da Tunísia. As características do sistema de drenagem do deserto indicam a ocorrência, no passado, de índices pluviométricos mais elevados. A oeste de Agar, uma planície imensa estende-se a poucas centenas de quilômetros do Atlântico, declinando suavemente a partir das margens da depressão de El Juf. Vê-se claramente que, no passado, tal planície formava a bacia de evaporação de um vasto sistema hidrográfico. São significativas as linhas de drenagem que se dirigem para o sul a partir das encostas meridionais do Atlas, destacando-se o Ed Saura, com mais de 500 km de extensão. Trata-se de um vale que, no passado, suportou um volume de água suficiente para remover as areias eólicas que hoje obstruem seu curso médio. Das colinas do Mar Vermelho, alguns uedes alcançam até 300 km, drenando áreas de aproximadamente 50.000 km. Um deles, o Wadi Jarit, que desemboca na planície de Conhombo ao norte de Assuã, é cercado por delgadas camadas aluviais de siltitos finos com mais de 100 m de profundidade. Estes foram certamente depositados por um rio perene de débito considerável. Monod, 1963, fez um estudo dos principais trabalhos sobre as divisões C1 hematoestratigráficas do Saara. Ele cita o trabalho de Alimem, Chavaillon e Margat, 1959, sobre a clássica bacia do Saura, para a qual foram sugeridos os seguintes períodos, do mais antigo ao mais recente. Pluvial Vilafranchiano, Haidiano. Areia, cascalho, conglomerados de cor rosa avermelhado sobre rochas mais antigas. Pós-Vilafranchiano árido. Brechas de talude, loés arenoso etc. Recobertos por um paleossolo marrom avermelhado. Utensílios de seixos grosseiramente lascados foram observados em um sítio na Argélia. Primeiro pluvial maseriano, que conglomerados e areias. Pós-maseriano árido. Depósitos de argila arenosa, areias eólicas, entulho. Segundo pluvial taorirtiano, ou olgartiano e, QB, conglomerados, cultura de seixos bem desenvolvida, possivelmente do Acheulense médio, pós-taorirtiano árido, erosão. Terceiro pluvial, ou olgartiano 2, seixos de várias cores e areias ou um paleossolo vermelho castanho, pós-taorirtiano árido, erosão. Quarto pluvial, Q1, sauriano. Areias cinza esverdeadas, materiais detríticos, solos fósseis negros, ateriense. Pluvial pós-sauriano. Crosta de arenito, neolítico. Fase úmida guiriana, Q2A. Neolítico. 413 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. De acordo com Arambourg, 1962, os quatro pluviais principais maseriano, olgartiano e olgartiano II e sauriano, do norte do Saara poderiam corresponder aos pluviais da África Oriental, Cagueriano, Olduvai e Camasiano, o Cangeriano e Gambliano. O Guiriano do noroeste da África poderia corresponder às fases úmidas do pós-Gambliano. O Nilo tem de há muito atraído a atenção dos estudiosos, e é vasta a literatura dedicada a seus vários aspectos. A pré-história e a evolução geológica deste rio foram objeto de recentes estudos realizados por Oendorf, 1968, Butzer e Hansen, 1968, Jenselin, 1968, Oendorf Schild, MS, Gegengak, 1968, e Said. As notas seguintes são o resultado de um estudo realizado por este último autor, com base no mapeamento de campo, nos depósitos fluviais e nos sedimentos associados e no exame de um grande número de perfurações, profundas e rasas, para prospecção de água ou petróleo. Pode-se dizer que o Nilo passou por 5 episódios principais desde a abertura de seu curso no Mioceno Superior. Cada um destes episódios caracterizou-se por um rio alimentado principalmente por fontes exteriores ao Egito. Por volta do fim dos 4 primeiros episódios, o último ainda está em andamento, o rio parece ter diminuído ou deixado completamente de fluir no Egito. Essas grandes fases de recessão foram acompanhadas de importantes mudanças físicas, climáticas e hidrológicas. Na primeira dessas recessões, o mar parece ter avançado terra adentro, formando um golfo que ocupou o vale escavado até o sul de Assuã. Durante a segunda recessão, que se iniciou com o Pleistoceno árido e continuou por mais de 1.100.000 anos, um clima hiperárido desenvolveu-se no Egito, transformando-o em um verdadeiro deserto.
Durante esse episódio, em que houve intensa atividade eólica, começaram a se formar as grandes depressões do deserto e foi destruída a vegetação que cobrira o Egito por quase todo o Plioceno. Há evidências de uma fase pluvial relativamente curta no início deste período, em que surgiram torrentes efêmeras que derivavam suas águas somente do Egito. Os 5 cursos d'água que ocuparam o Vale do Nilo, desde sua escavação no Mioceno Superior, são chamados El-Nilo, Tmu, Paleo-Nilo, Tplu, Proto-Nilo, Q1, Pré-Nilo, Q2, e Neo-Nilo, Q3. As variações climáticas registradas no Egito podem ser resumidas na seguinte tabela, da mais antiga para a mais recente. 414 Metodologia e Pré-História da África. Pluvial Plioceno, TLU, de 3.320.000 a 1.850.000 BP. Os sedimentos do Paleo-Nilo apresentam-se em sua maior parte na forma de finas camadas de clásticos e argilas, observáveis no subsolo do vale e em afloramentos ao longo das margens dos Uedes. As cabeceiras do Paleo-Nilo encontravam-se no Egito e também na África equatorial e subequatorial. Presença de considerável cobertura vegetal, desintegração química intensa e escoamento reduzido. Chuvas provavelmente distribuídas de forma regular durante o ano. Fase hiperárida do Pleistoceno inferior, intervalo TPLU-Q1, de 1.850.000 a 700.000 BP. O Egito transforma-se em um deserto, o Vale do Nilo torna-se sismicamente ativo e a atividade eólica atinge seu máximo. Esta fase é interrompida por um curto pluvial, Armand, com a formação de camadas de cascalhos alternadas com camadas de areia selecionada ou de marga encaixadas em uma matriz amarelo-avermelhada e recobertas por brecha vermelha cimentada. Nenhum utensílio foi encontrado nestes depósitos. Pluvial Edfon, Q1, de 700.000 a 600.000 BP. Voltam às condições climáticas do Paleo-Nilo. O Proto-Nilo, com fontes idênticas às de seu predecessor, entra no Egito seguindo um curso paralelo ao do Nilo moderno e situado a oeste deste. Os sedimentos do rio tomam a forma de camadas de cascalho de quartzo e quartzito encaixados em uma matriz de solo vermelho tijolo. Esses sedimentos provinham de um terreno profundamente desintegrado e muito lixiviado. No deserto, sedimentos comparáveis aos conglomerados dos Uedes são conhecidos sob a forma de canais invertidos. Há registros nestes depósitos de utensílios de tradição chelense. Fase árida do pré-Nilo, Q2, de 600.000 a 125.000 BP. Um novo rio entra no Egito, alimentado pelas águas das terras altas da Etiópia. A composição mineral dos sedimentos do pré-Nilo mostra a presença do mineral augita, mineral característico dos sedimentos do Nilo moderno. 415 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Oriundos das terras altas da Etiópia, bem como uma abundância de epídoto, o que distingue estes depósitos daqueles do Neo-Nilo e do Nilo moderno. Assinala-se um pluvial menor durante as fases iniciais deste intervalo. Pluvial a bacia de 125.000 a 80.000 BP. O pré-Nilo para de correr no Egito, suas cabeceiras são cortadas pela elevação do maciço da Núbia. Este pluvial caracteriza-se pela presença de cascalhos poligênicos, oriundos das colinas do Mar Vermelho, cuja superfície foi profundamente desintegrada mas pouco lixiviada. Nestes cascalhos são encontrados utensílios do Acheulense superior em grande quantidade. Fase árida a bacia Macadma de 80.000 a 40.000 BP. Erosão. Subpluvial Macadma de 40.000 a 27.000 BP. Registros de enxurradas, utensílios de tradição sangoense e lupembiense em vários declives do leito erodido do pré-Nilo. No deserto, encontram-se por toda parte artefatos de tradição musteriense e ateriense. Fase árida do Neo-Nilo, Q3, de 27.000 BP, até o presente. Um rio, o Neo-Nilo, com cabeceiras e regimes similares aos do Nilo moderno entra no Egito. O Neo-Nilo passou por fases de recessão que formaram máximos subpluviais. O subpluvial Deir el-Fakuri, 15.000 a 12.000 BP. Subpluvial Dishna, 10.000 a 9.200 BP. E Neolítico, 7.000 a 6.000 BP. Pode-se afirmar, portanto, que os sedimentos do Vale do Nilo não são muito diferentes dos registrados no Saara.
Generalizando, é possível relacionar o pluvial Armant egípcio ao pluvial vilafranchiano do noroeste do Saara, o Edfon ao Maseriano, o Abacia ao Olgartiano, o Macadma ao Sauriano, o Deir el Facuri, o Dishna e o Neolítico ao Guiriano. Concluindo, cabe observar que os pluviais africanos têm possivelmente suas origens nas variações climáticas do globo que, em teoria, corresponderiam às 416 Metodologia e Pré-História da África. Glaciações da Europa e da América do Norte. Embora tal fato não tenha sido comprovado, é possível afirmar que, em geral, o Olgartiano, do noroeste da África, o Abacia, do nordeste da África, e o Cangeriano, ou do Vai 4, do leste da África podem ser correlacionados à glaciação alpina de Reis. Antes que se possa tirar qualquer conclusão definitiva, fazem-se necessários estudos suplementares, principalmente no campo das medidas paleomagnéticas e radiométricas. CAPITUL 16. 417 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Os últimos milhões de anos da história de nosso planeta foram marcados pela alternância de profundas modificações climáticas. O fenômeno mais importante, bem conhecido há mais de um século, é sem dúvida o extraordinário avanço e recuo das geleiras nas altas latitudes e altitudes. Este fenômeno é reflexo dos consideráveis resfriamentos que exerceram profunda influência sobre o ambiente e a vida dos hominídeos. Na África, a manifestação mais espetacular das variações climáticas do Quaternário foi a extensão das áreas lacustres em zonas atualmente áridas, e o desenvolvimento de grandes extensões de dunas em regiões que hoje apresentam um clima mais úmido. No curso da década passada, observou-se um progresso considerável na datação de eventos climáticos ocorridos durante os últimos 30.000 anos, graças ao uso sistemático de medidas radiocronológicas, carbono 14. Para os últimos milhões de anos, a cronologia das inversões magnéticas, baseada nas medidas radiométricas pelo método potássio-argônio, permite a correlação com outras regiões onde esses métodos são também empregados, especialmente as regiões oceânicas. Antes da utilização desses métodos de correlação cronológica, a estratigrafia do Quaternário baseava-se principalmente na sucessão dos eventos climáticos, tida como um quadro cronológico. Estabeleciam-se as correlações de uma região a outra comparando-se épocas sucessivas caracterizadas por climas semelhantes. Assim, sugeriu-se, por exemplo, uma correspondência um tanto arbitrária entre quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África parte 2H, Faure. 418 Metodologia e Pré-História da África. Figura 16 gráficos mostrando analogias entre isótopos de oxigênio, ou variações de temperatura, e a intensidade do campo magnético da Terra, em um testemunho de fundo de mar, para os últimos 450.000 anos, segundo Oolin, Erickson e Oolin, 1974. 419 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Figura 16 Dois gráficos mostrando analogias entre temperaturas indicadas pela microfauna e a inclinação magnética para os últimos 2 milhões de anos, segundo Oolin et al. 1974. 420 Metodologia e Pré-História da África. Os períodos glaciais europeus e as fases pluviais africanas. Esta proposta foi recusada por vários autores, Tricart, 1956. Balout, 1952, e outros. A resposta a essa questão de correlação mostra-se muito mais complexa na realidade e somente agora começa a ser divisada, graças, por um lado, a um melhor conhecimento dos mecanismos de climatologia global e, por outro, a cronologia climática detalhada dos últimos milhares de anos, magnetoestratigrafia e cronologia radiométrica. Além das observações feitas acima por Rushdie Said, é preciso notar que frequentemente se confundem as unidades litoestratigráficas, bioestratigráficas e cronoestratigráficas, de sorte que a falta de precisão nas definições acabou por criar uma nomenclatura de difícil utilização em um quadro cronológico mais rigoroso. Assim, determinados elementos do campo magnético, como inclinação ou intensidade, parecem estar estreitamente relacionados a elementos climáticos, FIGs. 1 e 2. Glaciações quaternárias e cronologia.
É provável que, no Quaternário, pelo menos 12 resfriamentos importantes tenham sido registrados nos depósitos contínuos acumulados no fundo dos oceanos. Ver Fig. 2. Cerca de 8 somente foram reconhecidos nos depósitos continentais do norte da Europa. Os terraços fluviais e os depósitos glaciais da região alpina são relacionados a 4, ou 6, glaciações clássicas. Guns, Mindel, Ries, Urm e Donau, Biber, cada uma das quais pode compreender vários estádios. A natureza descontínua das evidências continentais torna difícil, e quase sempre ilusório, estabelecer correlações entre os períodos glaciais de regiões distantes quando não estão situadas com confiabilidade numa escala magnetocronológica ou radiométrica. De fato, é imprecisa a cronologia estabelecida para as glaciações alpinas. Os termos Guns, Mindel, Ries, Urm e Biber têm sido empregados em diferentes regiões para indicar formações não sincrônicas. Assim, de acordo com a datação potássio-argônio das rochas vulcânicas intercaladas nos terraços do Reno, as formações conhecidas como Mindel e I2 teriam 0,3 e 0,26 MA. E os terraços denominados Guns e I2 teriam 0,42 e 0,34 MA. Porém o termo Guns é por vezes aplicado ao período frio que antecede o Cromeriano, que teria, portanto, uma idade de 0,9 a 1,3 MA, coincidindo com o período frio que, 421 quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África, precede o evento de Jaramillo nos testemunhos submarinos. Segundo a última interpretação, o Donau, o período frio anterior, incluiria o evento de Gilsa e seria equivalente ao Eburoniano. Compreende-se, a partir deste exemplo, o quanto é arriscado estender de uma região a outra uma cronologia baseada numa sucessão climática continental. Observando-se o número de eventos frios identificados, bem como a nomenclatura que lhes é arbitrariamente atribuída, verifica-se que as divergências tornam precária qualquer correlação das evidências das glaciações alpinas com os resfriamentos sucessivos medidos nos testemunhos oceânicos. Um registro completo e contínuo de todos os fenômenos climáticos, bem como das referências magnetoestratigráficas e radiométricas, são requisitos fundamentais para se construir uma escala estratigráfica, ainda que aproximada, que possibilite uma comparação razoável entre duas regiões. A inversão magnética Matuyarna-Brunhes, 0,69 MA. Foi identificada no estágio cromeriano através da palinologia, e o evento de Gilsa, 1,79 MA. No Eburoniano, Van Montfrans, 1971. Transgressões quaternárias e cronologia. Cada glaciação causa uma regressão glacioeostática do mar, que pode atingir uma centena de metros. Portanto, as transgressões marinhas determinadas pelo derretimento dos gelos permitem que, nas zonas litorâneas, a cronologia climatoestratigráfica seja vinculada à cronologia dos ciclos marinhos. Nas regiões onde as formações marinhas são coralinas, Barbados, Bermudas, Nova Guiné, Mar Vermelho, a datação pelos métodos baseados no desequilíbrio do urânio aplicados à aragonita dos corais permitiu precisar a idade das transgressões marinhas dos últimos interglaciais, 200.000, 120.000, 105.000, 85.000 BP, aproximadamente. Dentro da margem de erro físico dos diversos métodos de datação radiométrica, observa-se que estes altos níveis marinhos correspondem razoavelmente às fases de temperaturas mais elevadas, indicadas pela microfauna marinha, pólens e isótopos de oxigênio. Mecanismo da climatologia global. O clima não constitui um meio simples de correlação cronológica, devido à complexidade dos fatores a ele relacionados em um momento dado, ou em 422 Metodologia e Pré-História da África. Uma época que se estenda por séculos ou milênios, está fora de cogitação o uso de dados que não forem adequadamente datados como critério estratigráfico ou cronológico. Os fatos que levam a essas observações são de duas espécies. O conhecimento da evolução climática global no decorrer de algumas décadas, ou de alguns séculos, com base em dados históricos, mostra a complexidade do problema em uma escala global. É necessário o conhecimento da evolução de todos os fatores: constante solar, circulação oceânica, situação das frentes polares, distribuição das temperaturas, chuvas, não somente suas médias, mas sua variabilidade.
O conhecimento das variações de determinados fatores climáticos nos últimos 25.000 anos, fim do Pleistoceno e Holoceno, através de medidas radiométricas, mostra-nos, por um lado, a rapidez das mudanças significativas para as quais há evidência confiável e, por outro, a complexidade das correlações em uma escala global. A escala de tempo considerada desempenha, então, um papel importante. O sistema climático, conforme definido pela Academia Nacional de Ciências, em Washington, 1975, é constituído pelos processos e propriedades responsáveis pelo clima e suas variações, propriedades térmicas, temperatura do ar, da água, do gelo, dos solos, propriedades cinemáticas, vento, correntes oceânicas, movimentos dos gelos, etc. Propriedades aquosas, umidade do ar, nuvens, lençóis de escoamento superficial ou aquíferos, gelo, etc. Propriedades estáticas, pressão, densidade atmosférica e oceânica, salinidade, etc. Assim como os limites geométricos e as constantes do sistema. Todas as variáveis do sistema são interrelacionadas pelos processos físicos que nele ocorrem. Precipitação, evaporação, radiação, transferência, convecção, turbulência. Os componentes físicos do sistema climático são atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera, biosfera. Os processos físicos responsáveis pelo clima podem ser expressos quantitativamente pelas equações dinâmicas do movimento, a equação da energia termodinâmica e a equação de continuidade de massa e de água. As variações climáticas tornam-se mais complexas na medida em que aumenta o número de interações entre os elementos do sistema climático. Desse modo, as causas das mudanças climáticas são muitas e variadas, especialmente em função da escala de tempo utilizada e dos mecanismos de interação, feedback. Os oceanos desempenham um importante papel nas mudanças climáticas, através 423 quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África, dos processos na interface água-ar, os quais regem as trocas de calor, umidade e energia. Estas considerações preliminares mostram que a climatoestratigrafia do Quaternário foi uma etapa, uma aproximação necessária, que gradualmente dá lugar à procura de uma compreensão dos mecanismos implicados em situações bem determinadas, em diferentes escalas de tempo. Por esta razão, examinaremos aqui diversos exemplos de resultados recentes relacionados à era presente, ao Holoceno, ao Pleistoceno e ao Pliopleistoceno. Climatologia atual e recente na África. Na África, o ritmo anual de alternação de uma estação seca e de uma estação úmida na zona intertropical está ligado ao deslocamento da zona de convergência intertropical, CIT. No recente resumo de J. Maley, 1973, e L. Dorise, 1974, a CIT representa o ponto de encontro da monção, ar úmido proveniente das regiões equatoriais ou alísio marítimo do hemisfério sul, e o Harmattan, ar seco do Saara. A CIT, orientada aproximadamente na direção oeste-leste, desloca-se do sul para o norte durante a primavera e nos 2 primeiros meses do verão e, depois, do norte para o sul. Esta oscilação sazonal ocorre entre 4N e 20-23N. A superfície de descontinuidade entre o ar úmido e o ar seco eleva-se lentamente do norte para o sul. A camada úmida da monção constitui, no verão, uma delgada cunha de ar frio em direção ao norte, causando apenas fracas precipitações. É necessário que o ar úmido tenha uma espessura de 1.200 a 1.500 m para que ocorram precipitações consideráveis. Estas condições só são encontradas de 200 a 300 km ao sul da linha da CIT. L. Dorise, 1974. A posição da CIT varia muito, não apenas de estação para estação, mas também de dia para dia, em função do campo de pressão de toda a África e do Oceano Atlântico. Como foi demonstrado por P. Delaborde, 1970, o impulso originário do Atlântico Sul, combinado com a atividade da frente polar meridional, representa a principal força de deslocamento da zona de convergência para o norte. O retraimento da CIT, em direção ao sul, em setembro, seria, pois, devido ao enfraquecimento do anticiclone do Atlântico Sul e à influência do hemisfério norte. As raras intervenções do ar boreal, dessecado após atravessar o Saara, causam apenas pequenas chuvas nas regiões montanhosas do Saara.
Ao contrário, o ar austral, após cruzar o oceano, traz umidade potencial. 424 Metodologia e pré-história da África. A atual crise climática na zona do Sahel deve-se à permanência da CIT, em uma posição de 3 a 4 mais austral que sua posição média. Por outro lado, durante a década úmida de 1950-59, a área do Saara diminuiu. Como demonstrou J. Maley, 1973, a fase úmida coincidiu com uma queda das temperaturas máximas em seus limites meridionais. Ora, quanto mais frio o ar polar, mais fortes são as frentes polares e maior é a sua extensão em direção ao Equador. Nesta relação, Maley, 1973, distinguiu dois mecanismos, o dos períodos glaciais e o evidenciado no tempo atual. No primeiro caso, a área de inland seas do hemisfério norte aumentou consideravelmente, enquanto que na Antártida teria variado pouco. A frente polar norte tinha, então, uma influência preponderante, dirigindo a monção para o sul no verão. A aridificação deu-se, pois, em conjunto com a expansão glacial. Por ocasião do aumento das temperaturas no Holoceno, antes de 5.000–4.000 BP, o centro da ação polar enfraqueceu. Durante o verão boreal, a regressão da frente polar norte favorecia a extensão da monção ao norte do Equador, ao passo que a frente polar sul impelia os anticiclones subtropicais em direção ao Equador. Durante o inverno boreal, a frente polar podia novamente estender sua ação sobre o Saara e causar chuvas. A ocorrência de chuvas tanto no verão quanto no inverno poderia explicar o clima úmido que prevaleceu no sul do Saara e a retração do deserto durante a primeira metade do Holoceno. Nos últimos 5.000 anos, a regressão do inland seas do Ártico reduziu a resistência da frente polar norte, ao mesmo tempo que o centro de ação antártica também teve sua força diminuída. A diminuição conjunta do impulso da monção e da influência do ar polar boreal sobre o Saara explicariam, portanto, a progressiva aridificação do Saara. Estes mecanismos meteorológicos podem nos ajudar a entender as mudanças climáticas que ocorreram na África durante o Quaternário. Cronologia e climas nos últimos 25.000 anos. Os últimos 25.000 anos do Quaternário, fim do Pleistoceno e do Holoceno, constituem um exemplo recente, e hoje bem documentado, de um avanço glacial amplo e da subsequente regressão até o interglacial presente. Durante o mesmo período, as regiões intertropicais passaram por uma aridez extrema, seguida de uma fase úmida e de nova aridificação. Esta é a única flutuação climática que pode ser estudada em um período de alguns séculos ou milênios, permitindo uma comparação dos elementos do sistema climático e de suas variações em inúmeras. 425 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Regiões do globo, situadas em quase todas as latitudes. Além disso, para este período, as indicações fornecidas por pólens, diatomáceas e fauna idênticos às espécies atuais, permitem uma quantificação precisa da magnitude das variações do meio geográfico. Ademais, o nível médio dos mares é conhecido o bastante para que se possa ter, a todo momento, uma ideia do volume geral dos gelos e das relações isotópicas do oxigênio nos principais reservatórios, oceanos, glaciares. Cf. Morner, 1975. Na África saariana, desde os primeiros trabalhos baseados na datação por carbono 14, Butzer, 1961. Monod, 1963. Fauri, 1967 e 1969, os estudos mais recentes que podem servir de base a uma cronologia detalhada das variações climáticas são os de M. Servant e S. Servant no Chad e no Níger, e de F. Gassi em Afar. Para o leste da África, há os trabalhos dos grupos de Van der Zinderen Baker e Livingstone, de Richardson, de Williams, de Wickens, e outros. Suas averiguações são comparáveis às de muitos trabalhos sobre as regiões de altas latitudes, em especial os de Velítico, Dreimanis, e outros. A região do Oceano Atlântico é conhecida na sua totalidade através do trabalho do grupo Climapum e de Mcintiri, enquanto o hemisfério sul é conhecido pelas publicações de Van der Amen, Williams, Bowler et al. Para situar a evolução do clima da África nos últimos 25.000 anos em uma perspectiva global, podem-se distinguir várias etapas cronológicas. De 25.000 a 18.000 BP,
Altas latitudes. O período de tempo compreendido entre 25.000 e 18.000 BP, corresponde ao fim da extensão máxima das calotas glaciais no hemisfério norte. Esta última extensão da glaciação de Wisconsin-Weisselien-Valdar cobriu de gelo uma área que representa de 90 a 95 daquela ocupada por todas as glaciações anteriores do Quaternário, Flint, 1971. Trata-se, pois, de um modelo de glaciação bastante representativo. Nas zonas periglaciais, o permafrost, solo permanentemente congelado, parece ter sido mais extenso que durante as outras glaciações, Velítico, 1973 e 1975. Esta grande extensão de permafrost estaria associada, fora dos continentes, aos gelos marinhos, bastante extensos nos mares do Ártico, que contribuíram para uma redução da evaporação na interface ar-mar. Climatic Long Range Interpretation, Mapping and Prediction da Década Internacional de Exploração Oceânica, IDOI. 426 Metodologia e Pré-História da África. Figura 16. 3 Mapa das isotermas da água de superfície do Oceano Atlântico em fevereiro, 18.000 BP. As isotermas em pontilhado são interpretativas. As grandes massas de gelo continental são delineadas por contornos achurados. A banquisa permanente por contornos granulados. A linha de costa glacial é traçada para um nível do mar inferior em 85 m ao atual, segundo MC Intiri et al., 1975. Oceanos combinado com a redução da superfície livre devido aos gelos marinhos, o abaixamento do nível médio dos oceanos, passando de cerca de 50 a cerca de 100 m, contribuiu para uma redução suplementar da área dos oceanos de aproximadamente 10. No fim do período em consideração, emergiram quase todas as plataformas continentais. Os pesquisadores do grupo CLIMAP, Intiri et al., 1974, 1975, Aisin CLIMAP, 1974, etc., estabeleceram mapas das temperaturas das águas de 427 quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Figura 16. 4 Mapa mostrando diferenças na temperatura da água de superfície entre a época atual a 17.000 BP, segundo MC Intiri et al., 1975. Figura 16. 4. Inverno. Figura 16. 5. Verão. 428 Metodologia e Pré-História da África. Superfície do Oceano Atlântico para a época do máximo glacial, 18.000 BP. Fig. 3. Comparados com mapas de situações atuais, que são as de um interglacial, estes mapas mostram uma média geral das diferenças de temperatura de apenas 2,5 entre o máximo glacial e o interglacial presente. Contudo, a distribuição das diferenças de temperatura mostra um máximo nas latitudes médias, de 6 a 10 de diferença, e diferenças muito menores, inferiores a 3, nas latitudes intertropicais, figs. 4 e 5. Assim, por exemplo, no ponto 50N30W, a temperatura de superfície no inverno foi de 7,3 a 12,7 mais baixa em 18.000, ou 17.000, BP, que atualmente. No verão, a diferença caiu de 1,2 a 6,6, CLIMAP, 1974. Em ambos os hemisférios, a migração das águas polares foi o fator dominante nesta fase glacial. No Atlântico Norte, as águas polares desceram até 42 N, a partir de uma posição próxima à atual, em torno de 60 N, causando um rápido gradiente das temperaturas ao sul do paralelo 42 N, que foi, portanto, o eixo provável dos ventos oeste-oesterlies, na época glacial. Ao sul deste limite, o padrão permanece muito semelhante ao atual, mas observa-se que as isotermas, paralelas às costas da África, revelam a existência de águas relativamente frias, em especial no inverno, devido a um considerável upwelling. Gardner, Ice, 1975. As frentes polares e o eixo dos ventos oeste deslocaram-se mais de 2.000 km em direção ao Equador no Atlântico Norte, e somente 600 km no Atlântico Sul. No Oceano Pacífico, as frentes polares parecem ter se deslocado muito pouco nos períodos glaciais. Isto explicaria a diminuição da penetração da monção no Saara, cf. Malay, 1973, p.
78, e a aridez da zona do Sahel no fim do período glacial. África. Nas regiões do Saara Meridional e do Sahel, a evolução geral do clima nos últimos 25.000 anos mostra uma tendência muito semelhante das costas do Atlântico ao Mar Vermelho. Este período de tempo compreende o fim de uma fase úmida do Pleistoceno Superior, que durou de 30.000 a 20.000 BP, aproximadamente, e o começo de uma fase árida, que findou ao redor de 12.000 BP. O estudo de depósitos lacustres na bacia do Chad mostrou que a relação entre precipitação e evaporação, PE, foi suficiente para que existissem extensos lagos de 40.000 até 20.000 BP, aproximadamente, M. Servant, 1973. Durante os 8 milênios seguintes, a zona árida estendeu-se, ultrapassando seus limites atuais em mais de 400 km em direção ao sul. 429 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Esta transição de um episódio lacustre a uma época muito árida é também observável nos depósitos dos lagos de Afar, onde F. Gassi mostrou a existência de 3 fases lacustres no Pleistoceno Superior. Entre 20.000 e 17.000 BP, o ambiente lacustre degenerou e o leito seco do lago Abé foi ocupado por gramíneas. Gassi, 1975. Analisando a literatura mais recente, M. Servant, 1973, e F. Gassi, 1975, constatam uma evolução comparável em outros lagos do leste da África em diversas altitudes e latitudes. Trabalhos de Richardson, Kendall, Butzer et al. Livingstone, sobre os lagos Rodolfo, Nakuru, Naivasha, Magadi, Alberto, etc. De 18.000 a 12.000 BP. Altas latitudes em regiões de alta latitude. Este período corresponde ao fim do máximo glacial e à desglaciação. As calotas glaciais que cobriam o leste da América do Norte e a Escandinávia, e que alcançaram sua maior extensão entre 22.000 e 18.000 BP, entraram em fusão imediatamente após este lapso de tempo. A calota da Cordilheira Norte-Americana alcançou seu máximo somente em torno de 14.000 BP, e desapareceu em 10.000 BP, aproximadamente. A desglaciação generalizada iniciou-se, portanto, em 14.000 BP, aproximadamente. No hemisfério sul, por outro lado, a calota glacial continental do leste da Antártida parece ter variado pouco, enquanto que a do oeste, cuja base se acha abaixo do nível do mar, diminuiu consideravelmente. National Academy of Sciences, Washington, 1975. Oceanos. As imensas superfícies recobertas por gelo marinho certamente desapareceram com o rápido aumento do nível do mar que se seguiu à desglaciação. Este aumento atingiu em média uns 5 século entre 15.000 e 12.000 BP, sendo que nesta última data ocorreu provavelmente a metade, se não os 2/3 do aumento. Ao mesmo tempo, as águas polares do Atlântico retomavam as latitudes mais setentrionais. África. A grande aridez do período compreendido entre 18.000 e 12.000 BP, é o fenômeno mais bem documentado de todos os que abrangeram grandes áreas. 430 Metodologia e pré-história da África. Do continente africano. É bem evidenciado nos gráficos que mostram a evolução dos níveis lacustres do Níger e do Chad. Servant, 1973, do Afar, Gassi, 1975, do Sudão, Williams, 1975, Wickens, 1975, etc. O desaparecimento da vegetação permitiu que as dunas avançassem devido à ação dos ventos, de 400 a 800 km em direção ao Equador e sobre as plataformas continentais emergidas. Não há dúvida de que o Saara, tendo sua área ampliada, foi durante vários milênios uma barreira muito mais hostil ao homem do que o Saara atual. Esta aridificação parece ter se generalizado e há vários indícios de que as zonas intertropicais sofreram uma relativa dessecação na África. Diploe, Van der Zinderen Baker et al. E Williams, 1975, e na Ásia, principalmente na Índia, Singh, 1973. Tendo revisto recentemente a literatura referente a esta época árida, Williams, 1975, demonstrou sua extensão excepcional e aproximadamente sincrônica. Bacia do Mediterrâneo. Embora a evolução do clima durante a última glaciação, cerca de 100.000 anos atrás, pareça bastante complexa na bacia do Mediterrâneo, ver p.
413. Achados palinológicos, Bonatti, 1966, e pedológicos, Rodenburg, 1970, indicam que, no máximo glacial, o clima foi frio e seco. A zona mediterrânea era ocupada por uma estepe muito seca entre 16.000 e 13.000 BP, e crostas calcárias desenvolviam-se sobre os solos. Hemisfério Sul. Na Austrália, o estudo dos pólens indica que houve uma queda gradual nas temperaturas até cerca de 18.000 ou 17.000 BP, durante o estabelecimento da seca e a extensão das dunas sobre a plataforma continental emersa. Bowler et al. 1975. A glaciação ocupou a Tasmânia e as Snowy Mountains, ao passo que os lagos do sul da Austrália secaram ao redor de 16.000 BP. Temperaturas mais elevadas, indicadas por um aumento na altitude do limite climático, Timberline, estabeleceram-se por volta de 15.000 BP, mas o novo preenchimento dos lagos do sul da Austrália só teve início após 11.000 BP. Bowler et al. 1975. Van der Amen, 1975, e Williams, 1975, mostraram as analogias que caracterizam os climas de ambos os hemisférios durante o último máximo glacial, 18.000 BP, aproximadamente. Uma aridez generalizada persistiu durante 431 quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Vários milênios em todas as regiões do globo situadas nas baixas latitudes, com exceção do sudoeste dos Estados Unidos. De 12.000 BP até o presente altas latitudes, este período é caracterizado pelo fim da glaciação e por um notável aumento das temperaturas, que culminou entre 7.300 e 4.500 BP. O ótimo climático, ainda denominado na Europa de período atlântico. A calota glacial da cordilheira fundiu-se muito rapidamente e desapareceu em torno de 10.000 BP. A da Escandinávia desapareceu logo em seguida, 9.000 BP. Registram-se flutuações nítidas e rápidas a intervalos de cerca de 2.500 anos. Por exemplo, o resfriamento do Dryas jovem entre 10.800 e 10.100 BP. Quanto à glaciação, o norte da Europa atingiu condições comparáveis às que prevalecem no presente ao redor de 8.500 BP, e a América do Norte, ao redor de 7.000 BP. Nat. Acad. C. 1975. Nessa época, reduziu-se igualmente a calota glacial do oeste da Antártida. Oceanos. O aumento do nível do mar, que reflete o estado médio de fusão de todas as geleiras da Terra, foi ainda bastante rápido entre 12.000 e 7.000 BP, mais de um século em média, mas com uma considerável desaceleração ou queda ao redor de 11.000 BP. Os oceanos parecem ter alcançado um nível muito próximo do atual a partir de 6.000 BP, e ter oscilado, desde então, em torno desse nível, com uma amplitude que não excedia alguns metros. A essa tendência geral superpõem-se flutuações vinculadas a variações climáticas gerais. Morner, 1973. As zonas em que a sedimentação marinha foi razoavelmente rápida, zonas estas estudadas por Olin e Erickson, também nos permitem acompanhar mudanças na distribuição dos foraminíferos e, em especial, a variação da porcentagem do Sinistrógero globorotalia truncatulinoides. De acordo com Morner, 1973, os picos das curvas correspondentes poderiam estar em correlação com os picos das curvas das mudanças climáticas registradas através de exames isotópicos dos gelos da Groenlândia, escalas palinológicas e flutuações do nível do mar. Contudo, chega-se aqui ao limite de precisão do método de datação radiométrica e fazem-se necessárias interpolações lineares entre as datas, levando-se em consideração as variações das taxas de sedimentação. Além disso, a distorção da 432 Metodologia e Pré-História da África. Escala cronológica do carbono 14 em relação à escala de tempo exige correções que dificultam a correlação de fenômenos cujos limites se inscrevem no decurso de 1 ou 2 séculos apenas. África após a extrema aridez do período que se estende de 16.000 a 14.000 BP, e a partir de 12.000 BP, os lagos das regiões saarianas, das costas do Atlântico ao Mar Vermelho, expandiram-se de forma notável. Em quase todas as regiões baixas são observados depósitos lacustres, frequentemente constituídos de diatomáceas.
No Níger e no Chad, M. Servant, 1973, elaborou uma curva contínua da relação PE, Fig. 6, com base em um estudo de diferentes tipos de lagos, levando em conta seu modo de alimentação e sua situação hidrogeológica e geomorfológica. Esta curva climática ilustra as grandes oscilações que parecem ter um caráter geral. Grande extensão dos lagos ao redor de 8.500 bp. Retração ao redor de 4.000 bp, e flutuações menores após 3.000 bp. Estas variações principais são igualmente observadas nos diversos lagos do Afar, embora com algumas nuances devidas a seus modos de alimentação. Gassi, 1975, Fig. 7. Nota-se uma analogia manifesta entre a curva do Chad e a curva da umidade da zona continental siberiana. O estudo dos demais lagos africanos mostra uma linha geral de evolução muito semelhante. Livingstone e van der Zinderenbacher julgam haver um paralelismo estreito entre a evolução climática do leste africano e a da Europa. A extensão dos lagos do Saara até 8.000 bp parece estar relacionada a uma melhor distribuição das chuvas durante o ano e a uma nebulosidade densa o suficiente para reduzir a evaporação. M. Servant, 1973, acredita que a circulação atmosférica de então tenha sido diferente da atual. A presença de vários níveis de diatomáceas de clima frio leva-o a postular possíveis intrusões de ar polar sobre o Saara. O mecanismo climático atual ter-se-ia estabelecido somente a partir de 7.000 bp. Hemisfério Sul Bowler et al. Situam em 8.000 bp. Mt. William, o desaparecimento das geleiras no norte da Austrália e na Nova Guiné, em concomitância com o aumento das chuvas, que apresenta flutuações menores. Entre 8.000 e 5.000. 433 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Figura 16.6 Evolução relativa da razão pluviosidade e evaporação nos últimos 12.000 anos na bacia do Chad. 13.18 de lat. N. Esta evolução foi determinada a partir de um estudo comparativo das variações dos níveis de diversos lagos, alimentados principalmente por lençóis subterrâneos, riachos ou rios, segundo M. Servant, 1973, p. 4052. 434 Metodologia e pré-história da África. Figura 16.7 Variações dos níveis lacustres nas bacias do Afar. As curvas relativas aos lagos Abé, Anlendobi e Azal, situados no Afar Central, estão representadas no mesmo gráfico. A do lago Afrera é independente. Pode-se estabelecer comparação com a curva de oscilação de P na bacia do Chad, segundo F. Gassi, 1975. 435 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. BP. A temperatura média teria sido 1 ou 2 mais elevada que a atual. O ótimo climático, hipsotérmico, teria um valor global. A floresta de zona quente e úmida, Rainforest, desfrutou, entre 7.000 e 3.000 bp, das condições de desenvolvimento mais favoráveis, desde o interglacial precedente, 60.000 anos antes. Da mesma forma, os lagos do sul da Austrália, secos em 15.000 bp, começaram a ser preenchidos em 11.000 bp, atingindo altos níveis em 8.000 e 3.000 bp, retração pouco antes de 7.000 bp, nova expansão em torno de 6.500 bp. É provável que o aumento da temperatura e da umidade nas zonas de baixa latitude seja um fenômeno geral durante a primeira metade dos últimos 12.000 anos, e que tenha conduzido às condições características do interglacial presente. Cronologia climática dos últimos 25.000 anos. Conclusão: este período nos apresenta um quadro da evolução climática quando do máximo glacial, ao fim de um período glacial, e durante uma desglaciação que levou a um interglacial, o presente. Este modelo de meio ciclo de desglaciação mostra uma aridez generalizada que se estende por cerca de 5.000 anos na África, caracterizando o fim de uma glaciação seguida de uma fase úmida de duração comparável, flutuante, mas que retorna gradualmente a um estágio árido. Estas pulsações climáticas podem ser explicadas, numa escala de tempo de 20.000 anos, pelo deslocamento das frentes polares e seus efeitos na frente intertropical, FIT, e pelos dois tipos extremos de circulação, rápida ou lenta.
É também provável que este modelo seja representativo de outras situações comparáveis e de mesma escala no Quaternário, isto é, de duração e amplitude análogas. Entretanto, cabe não extrapolá-lo para todo um período glacial de 100.000 anos de duração, ou a fortiori para o conjunto das glaciações do Quaternário, que cobre um período de vários milhões de anos. Por esta razão, examinaremos agora a cronologia de um período glacial como um todo. Cronologia e climas nos últimos 130.000 anos. Os últimos 130.000 anos, ou Pleistoceno Superior, permitem o estudo de um modelo climatoestratigráfico na escala de tempo de um período glacial interglacial completo. A cronologia deste período ultrapassa de muito o alcance da datação por radiocarbono, que possibilitou estabelecer uma sucessão. 436 Metodologia e pré-história da África. Relativamente precisa, com a precisão de séculos ou de milênios aproximados, dos últimos 25.000 anos. Contudo, o intervalo de tempo que corresponde ao último grande interglacial, Emiense, anterior ao atual, e à última grande glaciação, o Urmuz-Conscioeichelien-Valda, é relativamente bem conhecido, com uma precisão cronológica da ordem de 10 ou 20 para o período mais remoto. De fato, nos oceanos e bacias sedimentares obtêm-se dados cronológicos adicionais pela extrapolação das velocidades de depósito conhecidas e pela aplicação dos métodos do desequilíbrio do urânio e do potássio-argônio no limite superior de seu alcance. A interpolação linear entre os pontos datados de uma sequência contínua fornece uma cronologia aproximada. Contudo, não se podem fazer, com suficiente precisão, correlações de grande distância entre eventos que não ultrapassaram alguns milênios. Logo, são principalmente as tendências gerais de período médio, 10.000 anos, que terão melhor definição e que poderão ser comparadas de uma região a outra. Comparação entre regiões altas latitudes. A vegetação do interglacial Emiense indica que, durante as fases mais quentes desse interglacial, entre cerca de 125.000 e 80.000 BP, a temperatura na Eurásia e na América do Norte era bastante semelhante à do período Atlântico, entre 7.000 e 5.000 BP, isto é, pouco diferente da atual. Estes dois interglaciais ocorreram subitamente após uma queda considerável das temperaturas, o último estágio muito frio do Ris, 135.000 BP, e o último estágio muito frio do Urmo, 20.000 BP. Oceanos. As variações do nível dos oceanos registram de maneira bastante clara os dois máximos glaciais, caindo consideravelmente, 110 m20 para o segundo máximo em torno de 20.000 18.000. Os níveis mais altos alcançados durante o interglacial Emiense e o presente são comparáveis entre si, com um desvio de 5. As elevações do nível do mar durante os interestadiais, 45.000 e 30.000 BP, podem ter alcançado entre 60 e 80 da elevação máxima, o Enchiriense na Mauritânia, por exemplo. Elas confirmam a fusão de uma massa de gelo equivalente durante o interestadial. 437 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. África. Como no caso dos oceanos, a repercussão dos fenômenos glaciais provavelmente atenuou-se na direção das latitudes intertropicais. As diferenças entre as temperaturas de um estágio glacial e de um estágio interglacial, de 5 a 10 nas médias latitudes, podem ter sido de 2 a 3 ou apenas entre os trópicos. Os efeitos da glaciação na distribuição e quantidade de chuvas constituem o fenômeno mais facilmente observável na África. Poucas regiões da África possuem uma cronologia radiométrica bem estabelecida para os últimos 130.000 anos. No entanto, através de sondagens no Lago Abé, F. Gassi, 1975, pôde distinguir 3 estágios lacustres no Pleistoceno Superior, antes da aridificação de 20.000 a 14.000 BP. A saber, o período que se estende de 30.000 a 20.000 BP, clima tropical temperado úmido, separado de uma outra extensão lacustre, ocorrida por volta de 40.000 a 30.000 BP, por uma considerável regressão ao redor de 30.000 BP. O estágio lacustre mais antigo dataria de 50.000 a 60.000 BP, ou talvez de 60.000 a 80.000, correspondendo a um período mais frio acusado pelas diatomáceas.
Uma outra indicação de variação climática de datação incerta no Pleistoceno Superior foi obtida por meio de um estudo de pólens no Vale Superior do Awash, Afar, onde R. Bonefili, 1973-1974, distinguiu um clima nitidamente mais úmido que o presente, talvez mais frio, caracterizado por uma vegetação estépica de planalto. Bacia do Mediterrâneo situada entre as duas zonas geográficas acima estudadas, a Bacia do Mediterrâneo constitui um importante domínio climático, cuja evolução parece complexa. As glaciações, em particular, não mais podem ser consideradas como causa única do estabelecimento de um clima úmido na região. Analisando os estudos palinológicos, micropaleontológicos e isotópicos realizados no Mediterrâneo Oriental, na Grécia e em Israel, Emiliani, 1955. Vergnaud Grazini e Hermann Rosenberg, 1969. Wijmstra, 1969. Van der Amen, 1971. Rossignol, 1969. Issard, 1968. Issard e Picard, 1969, Farrand, 1971, chega à conclusão de que a queda da temperatura durante a última glaciação pode ter sido de 4 U no ar, e de 5 a 10 U no mar. Na Grécia, a seca foi mais acentuada durante o período glacial, ao passo que o inverso ocorreu nas costas de Israel. Por outro lado, o estudo de microrrestos de mamíferos, roedores, Chernov, 1968, e Farrand, 1971, parece indicar uma evolução gradual de condições. 438 Metodologia e pré-história da África. Figura 16.8 Mapa das localidades fossilíferas do Plio-Pleistoceno da África Oriental. Legenda. M. Mursi. U. Usno. S. Xungura, formações da bacia inferior do Orno. I. Ileret. KF, Coubi fora, setores ocidentais do Lago Rodolfo. L. Lotagan. KE, Canapó e Ecora, da bacia hidrográfica do Baixo Queriu. C. Chermerum. CH, Chezoanja, localidades da bacia do Baringo. K. Canão, Golfo de Cavirondo. P. Peninjo, bacia do Natron. Og, Garganta de Olduvai. Laetolil, planície de Serengeti. Mapa básico 1,4 milhões, Geologia da África Oriental, Quênia, segundo F. Clark Howell, 1972. 439 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Figura 16.9 Cronologia radiométrica e paleomagnética do Plioceno-Pleistoceno da África Oriental, do sudoeste da Europa e do noroeste da América. As importantes sucessões fornecidas pelas medições efetuadas nas áreas de Ileret e Coubi fora, setor oriental do Lago Rodolfo, ainda estão sendo estudadas. As colunas correspondentes foram deixadas em branco, segundo Clark Howell, 1972. 440 Metodologia e pré-história da África. Úmidas para condições áridas durante os 80.000 últimos anos. Ao redor de 20.000 BP. O nível do Lago Lisan, Israel, baixou 190 m em 1000 anos, em consequência de um dessecamento, combinado a movimentos tectônicos do Rift do Mar Morto, e, como vimos, o fim da extensão máxima do frio urmiano corresponde a condições frias e áridas em toda a bacia do Mediterrâneo. Como na África, a complexidade da situação geoclimática da bacia do Mediterrâneo requer ainda estudos muito detalhados, no sentido de precisar sua evolução climática no Ormo, cronologia e climas nos últimos 130.000 anos. Conclusão: o último período glacial nos apresenta um modelo de ciclo climático completo na escala de 100.000 anos, interglacial, com flutuações interestadiais e estadiais de duração da ordem de 10.000 anos. Na África, esse período se caracterizou por extensões lacustres, de duração comparável, separadas por estádios de dessecação. No estado atual dos nossos conhecimentos, a datação não é suficientemente exata para permitir uma correlação confiável entre estádios frios ou quentes e estádios úmidos ou secos na África. Espera-se que as pesquisas em andamento, baseadas em cortes e sondagens que apresentam uma sucessão contínua de eventos, permitam responder a esta questão no futuro. Cronologia e climas nos últimos 3.500.000 anos.
A lenta tendência ao resfriamento, característica do Quaternário, começou há aproximadamente 55 milhões de anos. Cenozoic Climatic Decline, National Academy of Sciences, 1975. A calota glacial da Antártida, que já se formara há cerca de 25 ma, expandiu-se consideravelmente há cerca de 10 ma, e depois, novamente, há cerca de 5 ma, quando praticamente atingiu seu volume atual. A calota do Ártico, que se estendeu sobre os continentes próximos do Atlântico Norte, surgiu há cerca de 3 ma. O primeiro grande resfriamento dos oceanos teve início há cerca de 8 ma. Bundy, em Bishop Miller, 1972, pouco antes da base do estágio marinho calabriano, este quase simultâneo ao evento de Gilsa, 79 ma. Na África, várias regiões, Chad, leste da África, etc., revelaram uma rica fauna de vertebrados, de início atribuída ao vilafranchiano, entre 3,3 e 1,7 ou 1 ma. Certas associações de mamíferos implicam condições muito mais. 441 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África, úmidas que as que caracterizam o ambiente atual dos depósitos, foram, portanto, consideradas como características dos pluviais da África. As estratigrafias mais detalhadas, baseadas nas datações pelo potássio argônio e paleomagnéticas, são as dos depósitos do Rift Leste africano. Neste tipo de preenchimento sedimentar, é mais difícil perceber o efeito do clima que o das atividades tectônicas e vulcânicas e as mudanças topográficas que elas acarretam. Por esse motivo, os autores atuais têm abandonado a tentativa de estabelecer uma sucessão climática detalhada. Por outro lado, a cronoestratigrafia está bem estabelecida e constitui uma referência mundial. Nos diversos depósitos de vertebrados e hominídeos da África Oriental, FIGS 8 e 9, as sucessões sedimentares datadas são as seguintes. Homo, Etiópia. A formação de Xungura, com cerca de 1000 m de espessura, estende-se de 3,2 a 0,8 ma. A formação de Usno, de 3,1 a 2,7 ma. Segundo de Enzelin, Brownell, 1971. Coppens, 1972. Bishop Miller, 1972. Owell, 1972. Brown, 1972, 1975. Um estudo de pólens da formação de Xungura revelou uma importante mudança climática para condições mais secas a aproximadamente 2 ma. Com o desenvolvimento de uma savana de gramíneas, Bonnefille, 1973, 1974. Esta mudança é confirmada pelo estudo da fauna. Poder-se-ia sugerir que fosse comparada a um estádio do resfriamento mundial dos oceanos, 8 ma. Olduvai, Tanzânia. A sucessão das formações clássicas e sua cronologia é a seguinte. Ndutu Beds 0032 ma. 04 ma. Mazem Beds 06 ma. Beds 408 ma. Cangeriano Inferior Bed 3115 ma. Bed 217 ma. Camaziano Inferior Bed 21 ma. Segundo Leakey, Cook Bishop, 1967. Owell, 1972. Ai, 1975. East Rudolph, Quênia. A estratigrafia resumida na Fig. 10, estabelecida por Brock e Isaac, 1974, diz respeito a 325 m de depósitos acumulados em um período que se estende de cerca de 3,5 a 1,5 ma. Segundo Bowen, Brock e Vondra, 1975. 442 Metodologia e Pré-História da África. Figura 1610 Cronologia e ritmo da evolução das civilizações durante o Pleistoceno, com relação à evolução dos hominídeos. Bishop J. A. Miller, 1972, p. 381-430, Fig. 9. Segundo G. L. Isaac. Os principais horizontes culturais estão relacionados a uma escala de tempo logarítmica. As datas ou séries de datas particularmente bem determinadas estão assinaladas por símbolos em traço grosso. 443 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Figura 1611 Tendências gerais do clima global para o último milhão de anos.
A. Mudanças da média quinquenal das temperaturas de superfície na região 080 UN durante os últimos 100 anos. Mitchell, 1963. B. Índice do rigor do inverno na Europa Oriental durante os últimos 1000 anos. Lamb, 1969. C. Tendências gerais da temperatura do ar nas latitudes médias do hemisfério norte durante os últimos 15.000 anos, com base na altitude máxima das árvores. Lamarche, 1974, nas flutuações marginais das geleiras alpinas e continentais. Denton e Carlin, 1973, e nas mudanças dos padrões de vegetação registradas pelos espectros de pólen. Van der Amen et al., 1971. D. Tendências gerais da temperatura do ar no hemisfério norte durante os últimos 100.000 anos, com base nas temperaturas das águas de superfície nas latitudes médias, nos registros de pólens e nos registros do nível dos mares. E. Variações no volume global dos gelos durante o último 1.000.000 de anos, com base nas mudanças da composição isotópica do plâncton fóssil nos testemunhos de fundo do mar. V. 28238, Shackleton e Opdyke, 1973. 444 Metodologia e Pré-História da África. Adar, Afar Central, Etiópia. Finalmente, as formações de Adar, Afar Central, que encerram hominídeos e grande quantidade de fósseis, e que foram estudadas pela Expedição Internacional de Pesquisa de Afar, IARI, teriam aproximadamente 3 MA. Segundo Johansson e Tayeb e outros, 1974, 1975. Em poucos anos, o trabalho ativamente empreendido nestas regiões da África Oriental possibilitará o estabelecimento de um novo modelo de evolução climática, baseado na sedimentologia e na ecologia vegetal e animal e tendo em conta a intervenção de fatores tectônicos e vulcânicos. Outras regiões da África, tais como o Saura, Alimem et al., 1959. Alimem, 1975, o Vale do Nilo, Oendorf, 1968. Butzer e Ansem, 1968. Jenzelin, 1968. Gegengak, 1968. Said, no Prelo, o Chad, Coppens, 1965. Servant, 1973, e a África do Norte, foram objeto de intensos estudos. As variações climáticas propostas baseiam-se na sucessão de depósitos e escavações fluviais ou nas sucessões de faunas de mamíferos. Devido à falta de uma datação radiométrica ou magnetoestratigráfica, ainda não é possível correlacionar estas variações com as flutuações glaciais europeias. Conclusão. O Cenozoico superior caracteriza-se, nos últimos 5 milhões de anos, pela acentuação dos gradientes térmicos do globo, ligada a grandes mudanças climáticas no decorrer do tempo. Esta acentuação provocou, nas altas latitudes, consideráveis variações de temperatura, responsáveis pelos períodos glaciais e interglaciais. Nas latitudes intertropicais, as flutuações térmicas foram relativamente atenuadas, mas as circulações atmosféricas, perturbadas pelo fortalecimento ou enfraquecimento das frentes polares, provocaram variações consideráveis na distribuição e quantidade de chuvas, que contribuíram para mudar profundamente o ambiente das diferentes zonas climáticas, modificando periodicamente o meio geográfico e vegetal, cenário em que vive a fauna e se desenvolvem os orninídeos. Estas variações climáticas estabelecem o ritmo da história da evolução da África de forma mais discreta que as glaciações na Europa. O que se deve reter dessa breve análise do estado atual dos conhecimentos sobre a cronologia e as mudanças climáticas na África é a necessidade de dar prosseguimento aos trabalhos de observação e mediação antes de cristalizar as informações dispares de que dispomos na rígida estrutura de uma teoria. 445 Quadro cronológico das fases pluviais e glaciais da África. Por outro lado, percebe-se a importância da escala de tempo das diferentes manifestações de mudança climática. Deve-se ter o cuidado de colocar cada observação e cada fenômeno na escala de tempo adequada. Isto é ilustrado, a título de conclusão, pela Fig. 11, extraída da publicação da National Academy of Sciences, Washington, 1975, em que são apresentados 5 exemplos de variações climáticas para escalas de tempo que vão de um século a milhões de anos.